Então, vamos lá. A quinta questão da prática 4 diz o seguinte: o IMC é o índice de massa corporal. Com ele, dá para saber se você está obeso ou não. Tá? Isso é fato, isso existe. Isso é questão de saúde. Para calcular o IMC, tá aí, né? Isso a gente até já fez, né? Se eu não me engano, teve uma das práticas aí que a gente fez, não sei se foi a 2 ou a 3, enfim, que tinha essa questãozinha para você calcular o IMC. Era até aqui, ó. A questão lá que eu passei para vocês, era até essa aí onde está selecionado, né? Para você calcular o IMC, sabendo que o que você precisa para calcular o IMC. Tá aqui, a fórmula tá dizendo, você precisa do peso de uma pessoa e você precisa da altura de uma pessoa e joga aí na fórmula, tá? Só que agora essa questão, ela tem uma coisinha a mais. É onde entra o if ou else, né? A gente, só para relembrar, o if ou else, pessoal, é quando você tem agora no mínimo, dois caminhos. Ou para um lado do if ou para o lado do else. Quando aparece 3, 4, 5, 20 caminhos, aí você vai encontrar quem, né? If, vai ter o caminho do if e vai ter o caminho dos elifs e vai ter o caminho do else, tá? É dessa forma, são caminhos aí que você pode seguir, né? Sempre lembre, é um exemplo que eu sempre coloco para você tentar captar essa questão de caminhos. Sempre lembre da operadora do telefone. Quando você liga lá e ela vai te dar algumas opções. Aquelas opções, pessoal, são caminhos. Digite 1 para consultar o saldo. Digite 2 para colocar crédito. Digite 3 para ver outras opções. Digite 4 para ver a fatura, sei lá, alguma coisa do tipo, né? E digite 9 para sair. Veja, tem várias opções. Então, para a gente montar aquela assistente virtual, o que ela está falando, aquilo ali é programação. É um códigozinho, né? É um código que ela vai seguir. Então, quando, se, pegue essa palavrinha, se, que é o if. Se a pessoa digitar 1, vai para consultar o saldo, né? Se a pessoa digitar o 2, vai para colocar o crédito. Se a pessoa digitar 3, vai para ver as promoções e assim sucessivamente. Veja, vários caminhos, tá? Então, é isso que o if e o elif e o else fazem, né? Nos dão oportunidades de seleções de vários caminhos, ok? Então, certo. Depois eu dou aí o código da turma aí, viu, Leandro? Eu te falo no privado, tá? Mas vamos lá, para a gente não se estender muito. Para quem tem um IMC acima, olha só, para quem tem um IMC acima de 24,9, qual é o caminho para casos assim? Está levemente acima do peso. Ao contrário, normal. Veja, pessoal, eu tenho duas respostas aqui. Você consegue ver duas respostas? Quais são essas duas respostas? A primeira, acima do peso, tá? E a segunda, normal. Então, veja, eu tenho dois caminhos. Então, se eu tenho, no mínimo, dois caminhos, é o if e o else, certo? Então, bote isso na sua cabeça. Eu só tenho dois caminhos, eu só tenho duas respostas para dar, então é if, é um caminho do if, e o outro caminho é o do else. Professor, e quando eu tenho 3 respostas? Aí a gente vai usar o elif. Mas observe que essas 6 questões que estão aí, e as 4 primeiras que a gente já respondeu, todas elas eu fiz com if e else, tá bom? E eu ainda não usei o elif, que eu tô começando bem devagarzinho, fazendo só com if e else. As próximas questões é if, elif e else, pra gente ir devagar, tá? Aproveita aqui também, até a prática 5, que já está disponível para vocês, também é só if e else. É bem semelhante, vocês têm a total capacidade de fazer, utilizando como base, como referência, essas questões aqui da prática 4 que eu já fiz, tá? É só questão de observar as situações. Mas vamos lá. Então, eu vou abrir aqui o Python, né? O modo compilado é melhor, porque dá pra gente apagar, dá pra gente voltar, né? Tá todo mundo vendo. Então, o que eu preciso, professor? Ele tá pedindo que eu preciso do IMC. É o meu IMC, pessoal, que vai definir se eu estou com peso, que ele fala normal, né?
ou se eu estou acima do peso. Então, para eu definir esses caminhos, eu tenho que calcular o IMC. Eu tenho que saber qual é o valor do IMC. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular o IMC. Para eu calcular o IMC, eu preciso do peso. Coloquei na variável peso. Peso é um número quebrado, por isso que tem um float aqui antes. E vou pedir para o usuário essa informação, né? Utilizando quem? A função de entrada, que é o input. E aí eu coloco minha mensagem, né? Qual o seu peso? Tá? Isso aqui a gente tá careca de saber essa estruturazinha, né? A outra, seguindo a fórmula, tá? A outra variável é a altura. E aí a gente segue o mesmo raciocínio. A altura é um número, pode ser quebrado. Então, float. Coloco o input, que é a estrutura de fazer o pedido, né? Uma estrutura de entrada, né? Aí você coloca sua mensagem entre aspas duplas. Qual sua altura? Certo? Até aqui, né? Isso, Emanuel, exatamente. Com 3 ou mais caminhos usamos o if, o elif aparece. Quando você tem a partir de 3 caminhos, o elif aparece, tá bom? E aí, ó, né, a gente já fez o peso, a altura. O que tá faltando, galera? Bom, voltar aqui para a prática, o enunciado da prática. Você vê que para calcular o IMC, você precisa do peso, eu já tenho, acabei de fazer isso, e eu preciso da altura, acabei de fazer isso. Agora é só aplicar na fórmula, né? Então, eu vou colocar, ó, IMC, vou colocar tudo minúsculo, tá? O IMC vai ser quem? A variável peso, da mesma forma que tá lá, a altura. Só que a altura, ele mostra que é elevado ao quadrado, né? Eita, como é que eu faço isso, professor? Eu já me esqueci no Python, como é que faz? Para você levar qualquer número, pessoal, você coloca o quê? Os 2 asteriscos, tá? Os 2 asteriscos. E qual é o número que eu estou elevando? É elevado a 2. Tem aqui o 2zinho, ó, lá na ponta, né? Então, eu vou botar o número 2. Pronto. Fiz aqui a questão da formulazinha do IMC, né? Para calcular o IMC. Calculei. E agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer os meus caminhos. O que eu vou dizer? Ora, se, né? Que é o if. Se quem? Qual é a base aqui que eu vou para um ou para outro? É o bendito IMC, tá? Então, eu vou dizer assim, ó. Se o IMC for o quê? Lá na questão ele diz, ó. Para quem tem o IMC acima de 24,9. Acima, professora, a gente pode transformar acima como maior, né? Quem tem o IMC maior, então, opa, olha só, maior, né? Tem um símbolozinho aqui do maior. Se o IMC for maior que o quê? 24,9, o que vai acontecer? Simplesmente eu vou mandar uma mensagem para a pessoa. Eu vou dizer assim, do jeito que está lá na questão, ó, levemente acima do peso, né? Levemente acima do peso, certo? Ora, pessoal, veja, quando tem 2 caminhos é muito fácil. O primeiro eu já fiz, que é referente ao if. E detalhe, para que você não esqueça, o if sempre vai ter o teste, que é isso aqui, ó, que está aí selecionado, sempre, tá? Professor, eu sempre começo com if? Sempre, também, tá bom? Então, eu já fiz o primeiro caminho. Qual é o outro caminho? O outro caminho é o normal, né? Ó, está levemente acima do peso, caso contrário, tá normal. Gente, eu preciso fazer um outro teste? Não precisa fazer outro teste. Ora, se eu só tenho 2 caminhos, já fiz o primeiro, o que está faltando? Só o outro caminho. É por isso que eu utilizo só o else e boto a minha mensagem. E vou colocar assim, ó, está... Vou colocar peso normal, né? Seu peso está normal. Certo? Então, veja, o else, pessoal,
ele basicamente, até para ficar melhor de entender, ele é o contrário do if. Se você colocou aqui um caminho, o outro caminho ele vai ficar no else, tá? Então, se você no if colocou já um caminho, o que resta? O outro caminho. Só tem dois, né? Já foi um. Falta só colocar o outro. E esse falta, digamos, entre aspas, esse resto, ou o outro caminho que ainda falta, você utiliza o else. Não tem o que você está comparando, não tem o que você está testando. Já testou, é só ou é uma coisa ou é outra. Né? Aqui já foi a uma coisa e aqui é a outra coisa. Ok? Tudo vai depender desse teste aqui, ó. IMC acima de 24, né? Maior que 24.9. Se isso for verdade, ele vem para cá. Se isso aqui não for verdade, ele vem para o else. Então, a gente matou aí. A gente matou aí a quinta questão, tá? Vou até colocar aqui, ó. Questão 5 da prática 4. Ok? Então, é isso, tá? Tudo tranquilo? Eu vou colocar para rodar, né? Para a gente ver aqui, executar o programa. A gente já sabe que antes de executar, a gente tem que salvar, pessoal. Mesmo se você estiver fazendo pelo seu telefone, tá? Eu já mostrei como se faz. Mesmo se você estiver fazendo por lá, você tem que salvar o arquivo, né? Coloca o nome.py, tá? Esse aqui é de boa, né? Já tinha aí meio caminho andado dela, né? Aí ele perguntou, qual o seu peso? Vou botar aqui, sei lá, 78.456, né? Qual a altura? Sei lá. 1.82. Estou colocando números aleatórios, tá, pessoal? Aí ele vai calcular, né? Vai dizer que o peso está normal. Eu poderia aqui, ó, antes de ele dizer uma coisa ou outra, eu colocar um print e informar logo para a pessoa qual é o IMC. Seu IMC é. Você pode fazer isso, tá? Não tem problema não. Vou mostrar aqui para a pessoa qual o IMC dela, tá? Qual o seu peso? Vou botar outro peso aqui, vou botar, sei lá, uma pessoa que pesa bem alto, né? E a altura dela, 1,79. Então, ó, ele botou aqui, né, ó, qual o seu peso, eu botei o peso, botei a altura, e ele calculou o IMC para mim e já mostrou, né? Eu coloquei aqui um print para mostrar, né? Para mostrar o IMC. E a gente vê, ó, 40, né? 40 tá acima de 29.9. Então, ele vai dizer que realmente, ó, tá acima do peso, né? Você está levemente acima do peso, né? Então, veja que tudo deu certo. O primeiro aqui deu normal e o outro deu acima do peso, tá? Então, vamos lá. Vamos para a questão 6 da prática 4, tá bom? Pra gente não perder muito tempo aqui. A questão 6, né, que é a questão que a Manuel estava pedindo aí. Pronto, né, Manuel? Finalmente chegou na sua questão. Então, a sexta questão, né, ela é pequena, como eu estava falando, mas você precisa ter um X da questão que mata a questão, né? Que é justamente você. Como é que eu descubro, professora? Ele pergunta aqui, ó, eu crio um código que receba qualquer número. Aqui ele fala qualquer número. Não, ele não disse é inteiro, não disse é quebrado, não disse é positivo, não disse é negativo. Ele está dizendo, ó, qualquer número você pode receber, né? Então, ó, cria um código que receba qualquer número e diga se aquele número, né, é positivo ou negativo. A grande charada não está nem na lógica, pessoal. Está na matemática. Como é que eu sei como é que eu descubro, ou como é que eu sei dizer que o número é positivo ou negativo? Alguém tem alguma ideia? Matematicamente falando?
Um sinal, né? Muito bem. Tá certo, né? Com o sinal, na hora que a gente vê o sinal no número, a gente já, opa, esse número aqui tem um sinalzinho antes, ele é negativo, pode arrochar que ele é negativo, né? Mas e agora? Como é que a gente transforma essa questão do sinal aqui para programação? Tchan, 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 tchan. Esse é o mistério, né? Aí você fala, não, professora, aí é com a senhora. A gente já deu a ideia que a senhora faz, né? Tem uma outra coisinha, pessoal, que vocês estão esquecendo, que também dá pra gente saber se o número é positivo ou negativo, sem ser pelo sinal. Pelo sinal tá certo também. Mas se a gente for pensar em como transformar essa ideia, né? Esse raciocínio do sinal para o Python, aí é complicado. Eu vou te dizer que a resposta que as meninas deram do sinal tá correta. Mas a programação vai ser muito trabalhosa, vai ser assim, quase infinita. E a gente não vai ficar criando linhas infinitas de código, né? Mas tem uma outra formazinha que dá pra gente matar aqui. Você tem aquela reta, tudo bem que aqui não tá uma reta, né? Você tem um zero aqui, ok? A retazinha dos números, né? Dos númerozinhos que vocês veem lá na matemática, quando são criancinhas, aquela coisa toda. Aí você tem o 0, aí vem pra cá o 1, né? Aí vem o 2, não é isso? O 3, o 4. Ou seja, esses números daqui, ó, são o que a gente chama dos números, exatamente, positivos, né? E esses números que estão para esse outro lado, o lado da esquerda, são os números exatamente, negativos. O que a gente consegue matar só olhando para cá? Essa relação aqui do zero com esses números. A ideia, pessoal, aqui, rapidão, é os números que são maiores que zero, né? Tem um zero aqui, ó. Os números que são maiores que ele, 1, obviamente, o 2, o 3 e assim vai, são os números positivos, ok? Então, isso aqui vai ser nosso teste. Se aquele número, vou colocar aqui x, né? Digamos que é a variável. Se essa variável x for maior que zero, significa o quê? Que ela está desse lado aqui, ó. Né? Ela está do lado do 1, do 2, do 3. E significa que ela é positiva, que o número é positivo. Então, por esse esqueminha aqui, ó, se o número for maior que zero, ele é positivo. Então, isso aqui é o ar da graça, é o grande mistério, é o que vai nos ajudar na questão, tá bom? Eu preciso saber qual é esse número, então eu vou colocar aqui, ó, variável num, tá? Como na questão ele fala que você pode receber qualquer número, então eu vou colocar o float antes, tá bom? Então, eu vou dizer assim, ó, digite qualquer número. Vou até colocar a mesma coisa, digite qualquer número, ok? E agora eu vou fazer simplesmente meu teste. Qual é o meu teste? Aquele que eu risquei aí para vocês. Se essa variável num, né, que tem o número que a pessoa digitou, for maior, vou até dar um espaço aqui para ver melhor, né? For maior que zero, esse é meu teste. Se essa variável que tem o número que a pessoa digitou for maior que zero, o que vai acontecer, pessoal? Qual é a informação que eu vou passar? Eu vou dizer assim, ó, o número, e aí eu vou até mostrar ele, né? O número que está na variável num é positivo, ok? Ora, se eu já fiz a referência, se eu já fiz um caminho, só tem dois caminhos aqui, né? O caminho do positivo e o caminho do negativo. Se eu já fiz o caminho do positivo, ora bolas, o que está me faltando? O caminho do negativo. Então, eu uso o else e só coloco agora a mesma ideia, ó. Aí eu só faço trocar as informações, né? O número tal é negativo. Pronto. Questão finalizada com sucesso. Veja que só tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E essa questão você passar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas note que é simples, né? Você achava que era uma questão difícil, mas é uma questão simples, tá?
Ok? Bora botar para rodar para a gente ver o que está acontecendo? Então, ó, vou botar aqui um do lado do outro, o código e as respostas. Não sei se vai dar para ver aí. Acho que dá, né? Digite qualquer número. Eu vou digitar aqui, sei lá, 67. A gente sabe que, obviamente, né, é um número positivo, mas o programa está fazendo certo, né? Essa questão, ó, o número 67 é positivo. Opa, perfeito, acertei, tá certo, até agora tá certo. A gente vai testar várias coisas aqui, tá, pessoal? Vou testar várias coisas para ver se realmente ele está fazendo correto. Eu vou colocar agora um número quebrado, sei lá, 23,8. Observe que é um número quebrado, mas é positivo, né? Porque é maior que zero, é positivo, perfeito, professora. O número 23,8 é positivo, ótimo, tá correto. Agora, bora fazer se ele vai dar o negativo. Vou colocar aqui menos 9. Obviamente, a gente colocou o sinal, a gente sabe, né, como as meninas falaram, que pelo sinal dá pra gente descobrir se é positivo ou negativo. Eu coloquei aqui o menos 9. O que ele vai dizer? Isso, o número é negativo, tá corretíssimo, né? Perfeito, vamos fazer mais um teste para ver se ele está correto mesmo. Menos 83,67. Veja, é o número que tem um sinal de negativo. Visualmente a gente já sabe que é negativo. E é um número quebrado, né? Já que é qualquer número, você pode digitar qualquer número. Então, ó, o número 83,67, né, com um sinalzinho de menos, é negativo. Veja, eu fiz 4 testes aqui, pessoal, e todos eles deram a resposta correta, né? Viu que quem é positivo e quem é negativo, tá? Então, é uma questão bem simples, né? Aparentemente, que dá para você responder ela tranquilamente, tá bom? Então, é isso. Essas são as questões. As questões da prática 4, todas foram resolvidas.